Ela foi finalista do MasterChef Malásia, tinha um sorriso calmo, uma presença leve e ganhou o carinho do público cozinhando pratos delicados. Ela era uma ótima mãe, uma engenheira de prestígio e uma mulher que parecia ter tudo sob controle. Mas por trás das câmeras, longe das luzes do estúdio, ela silenciosamente vivia outra pessoa. O que ninguém sabia e talvez ninguém quisesse imaginar é que essa mesma mulher escondia em seu celular diversos vídeos impossíveis de assistir até o fim. As cenas horrorosas eram filmadas como se fosse somente um entretenimento familiar, algo comum, corriqueiro e totalmente normal. A vítima em questão era uma trabalhadora doméstica chamada Nur Afia, uma jovem de apenas 28 anos de idade com toda a vida pela frente. E o que começou como uma história de ascensão social e fama, logo se transformou em um dos crimes mais brutais dos últimos anos na Malásia, expondo toda aquela crueldade e denunciando a falência total do sistema de proteção às trabalhadoras migrantes. Mas antes dos maus tratos e de todos os fingimentos e mentiras, é preciso entender quem era, na verdade, Nur Afia. Nur Afia Daeng Damin nasceu carregando um peso que ela não escolheu. Ela veio ao mundo já dentro daquele ciclo silencioso de invisibilidade, de origem humilde. Sua trajetória era igualzinha à de milhares de mulheres do Sudeste Asiático, que saem do próprio país para trabalhar como empregadas domésticas em casas de outras famílias. Geralmente ali, em países vizinhos, na esperança de juntar algum dinheiro e garantir um futuro melhor para quem ficou no país de origem. Mas no caso da Nur, nem isso era simples de afirmar, porque até a nacionalidade dela virou uma dúvida. Alguns documentos divulgados por veículos internacionais dizem que a Nur Afia era da Indonésia, nascida na cidade de Bulukumba. O próprio marido dela, um homem chamado Askari, chegou a confirmar essa versão para um jornal britânico. Só que ao mesmo tempo surgiram outras informações. Fontes ligadas ao Ministério das Relações Exteriores da Indonésia disseram que a história não era bem essa. Na visão deles, a Nur Afia era, na verdade, cidadã da Malásia. Tinha ascendência Bugis, um povo tradicional da Indonésia, mas com raízes familiares espalhadas pela região e documentação malaia. Pode parecer até um detalhe bobo, quase irrelevante, mas essa confusão mudou tudo no caso, porque se a Nur fosse oficialmente considerada Indonésia, ela teria acesso ao suporte consular da Indonésia, e esse apoio nunca veio. Por outro lado, se fosse reconhecida como cidadã da Malásia, ela não estaria sob o radar da Embaixada da Indonésia e ao mesmo tempo não se encaixava nas políticas de proteção para migrantes. Ou seja, ela ficou ali no limbo por conta de toda essa questão aí de nacionalidade. Na prática era como se ela não fosse de lugar nenhum, invisível para os dois lados. E aí a situação piora, porque ela estava morando longe do marido, a quase 8 horas de distância, sem ninguém por perto, sem rede de apoio, sem amigo ou parente por perto para recorrer. E o pior, com os próprios documentos retidos pelos patrões. Isso quer dizer que a Nur Afia estava presa numa situação de isolamento extremo, vivendo em um cenário onde tudo poderia acontecer e ninguém saberia ou poderia ajudá-la. E é exatamente nesse ponto da história que o perigo começa a rondar de verdade. O casal por trás desse crime era formado por duas pessoas que, pelo menos na aparência, pareciam ter dado certo na vida. Sabe aquela imagem de sucesso que muita gente constrói para as redes sociais? Pois é, eles viviam exatamente isso. De um lado estava Etika Siti Norashikin Sulong, de 34 anos. Para quem acompanhava reality show na época, ela era um rosto conhecido, finalista da segunda temporada do MasterChef Malásia em 2012. Ela não chegou a ganhar o programa, mas deixou uma impressão forte no público. Todo mundo comentava sobre o carisma dela, sobre aquele sorriso sereno que transmitia uma certa leveza. Ela era daquelas pessoas que a câmera adora, sabe? Carismática, simpática, parecia inofensiva e cada vez que ela olhava para a câmera, parece que a câmera capturava, assim, um carisma diferenciado que
captou o público. Mas a vida da Etika não parava na TV. Fora das câmeras, ela tinha um currículo respeitável. Era formada em geologia e ainda fez uma pós-graduação em engenharia de mineração pela Universidade de Toronto, lá no Canadá. Ela chegou até a trabalhar como engenheira em uma das empresas mais poderosas da Malásia, a Petronas, que é a estatal de petróleo e gás do país, praticamente um símbolo de prestígio por lá. Do lado dela estava o marido, Mohamed Emre Yunus, de 44 anos. Ele era empreiteiro e também tinha uma boa reputação no círculo social em que vivia. Prestava serviços particulares, mas não só isso, ele tinha contratos importantes com a prefeitura local. Era visto como um homem trabalhador, alguém que fazia a roda girar na economia da região. O casal morava em um condomínio de classe média alta em Phnom Penh, um dos lugares mais nobres do estado de Sabah. Aquele tipo de bairro onde todo mundo se conhece, se cumprimenta e ninguém desconfia de nada. Eles tinham 3 filhos, 2 deles eram gêmeos diagnosticados com autismo e essa parte da história também foi usada como um escudo social. A Etika e o Emre se apresentavam como pais exemplares, sempre atentos às necessidades dos filhos, sempre defendendo os direitos das crianças neurodivergentes. Essa era a imagem que eles vendiam de família perfeita, de pais dedicados, de profissionais bem-sucedidos que ainda encontravam tempo para levantar bandeiras sociais. Isso, claro, gerava empatia, fazia com que as pessoas olhassem para eles com carinho, com admiração e muito respeito. Mas o problema é que essa fachada foi usada como blindagem. Eles sabiam exatamente como manipular essa imagem para convencer as pessoas e até tentar desviar a atenção da polícia quando as coisas começaram a desmoronar. No momento em que o caso explodiu, eles tentaram sustentar uma versão que beirava o absurdo. Disseram que tinham viajado por alguns dias e quando voltaram, encontraram a empregada sem vida no apartamento. Só que nada do que eles contaram fazia sentido. A cena falava por si só. O corpo da Nur Afia estava com a cabeça completamente raspada, o corpo apresentava marcas evidentes de agressões, de múltiplas agressões, hematomas por todo lado, sinais claros de que ela sofreu nas mãos de alguém. Os dentes dela tinham sido arrancados e o apartamento inteiro estava com um cheiro forte de antisséptico, como se alguém tivesse tentado disfarçar o odor de decomposição que estava acontecendo ali, tentando meio que apagar os rastros de tudo que aquela mulher tinha passado dentro daquele apartamento. Mas infelizmente o que parecia horrível já naquele momento ainda não era o pior ainda estava por vir. Quando esse caso veio à tona e as informações do laudo da autópsia começaram a circular na mídia, o impacto foi imediato. Era difícil de acreditar no que estava escrito ali. O relatório médico não falava de um episódio isolado, não se tratava de um surto de violência ou de uma agressão pontual. O documento usava um termo que gelou assim o sangue de quem leu: abuso sistemático e prolongado. As marcas no corpo da Nur Afia contavam uma história que, infelizmente, ela não podia mais contar. Existiam feridas em diferentes estágios de cicatrização, algumas já começando a fechar, outras abertas ainda recentes. Isso indicava uma rotina mesmo de violência contínua quase diária, ou seja, ela não foi maltratada em um único momento, no momento que ela perdeu a vida, não. Ela foi machucada por várias e várias semanas. Só que esse mesmo laudo apontou um recorte ainda mais sombrio. Entre os dias 8 e 11 de dezembro de 2021, o nível de agressão chegou ao ponto máximo. Nesse curto intervalo de dias, a violência perdeu qualquer limite. A dor atingiu um patamar desumano. Ela era arrastada pelo cabelo, levava socos no rosto e no corpo, apanhava até com barras de ferro, como se o corpo dela fosse feito para suportar esse tipo de crueldade. E não parava por aí. Ela também era forçada a tomar banho com água muito quente, fervente na verdade. A pele dela já estava fragilizada pelas agressões anteriores e não resistiu. As queimaduras cobriam áreas extensas do corpo, braços, ombros, costas, pernas. Essas queimaduras profundas desencadearam uma condição médica gravíssima chamada de fascite necrosante, que é uma infecção agressiva conhecida popularmente como bactéria devoradora de carne, porque ela destrói os tecidos do corpo muito rápido. E isso gerou uma septicemia
que é quando a infecção se espalha pelo sangue e contamina tudo, provocando uma falência generalizada dos órgãos. E foi exatamente essa infecção que tirou a vida da Nur Afia. Mas o que mais chocou os investigadores não foi só o que foi feito com ela, foi como foi feito e principalmente como foi registrado. Quando a polícia pegou os celulares do casal, eles encontraram as gravações que pareciam... Vocês já imaginam o que tinha lá, né? Era muito assustador. Os vídeos de tudo que aconteceu com a Nur estavam lá. Não eram filmagens escondidas, feitas às escondidas por uma terceira pessoa ou câmeras de segurança. Não. Eram gravações feitas pelo próprio casal com o celular na mão, filmando de perto como se aquilo fosse uma piada interna ou um tipo estranho de diversão. Para mim isso parece filme de terror, porque eles estavam se divertindo com o que eles estavam fazendo com a empregada. Os vídeos estavam salvos no aparelho como se fossem lembranças engraçadas, memes, para assistir depois e rir ou ter algum tipo de prazer macabro reassistindo aqueles momentos. Em um dos vídeos, a Nur Afia aparece chorando, tentando se proteger das agressões, enquanto a pessoa atrás da câmera ri descontroladamente da situação. Em um outro vídeo, estão jogando água fervendo em cima dela enquanto ela grita de dor e o casal gargalha, como se estivessem assistindo a um vídeo engraçado na internet. E o mais brutal de tudo foi uma gravação que nem os próprios policiais conseguiram ver até o final sem precisar parar. Era uma cena tão cruel que alguns agentes chegaram a sair da sala durante a perícia. Nesse vídeo, a Nur Afia tem os dentes retirados com um alicate. A dentista forense responsável pela análise, doutora North Ayat, explicou em depoimento oficial que o que ela encontrou foram 6 dentes da frente que foram retirados com esse alicate à força. E o que ela colocou no relatório é que aquela situação foi tão brutal que chegou a quebrar um osso da frente da boca no momento ali em que foi retirado aqueles dentes. E a gengiva também estava toda rasgada. Essa história não foi só o ato em si, foi o fato de que nada aconteceu no calor de uma discussão, não foi um momento de descontrole ou um impulso. Tudo foi premeditado, planejado, calculado e era um momento de diversão ali do casal. Agora você imagina, a mulher estava lá no MasterChef, todo mundo achava ela super carismática. Quem ia imaginar que ela era doente desse jeito? Os laudos confirmaram que a Nur Afia perdeu a vida entre os dias de 8 e 11 de dezembro de 2021, sozinha, trancada dentro de casa, onde deveria estar trabalhando, mas que, na prática, virou o seu lugar ali de sofrimento. Ninguém por perto para ajudar, ninguém para ouvir o que estava acontecendo, ela ficou ali, sem socorro, isolada até o fim. E os responsáveis só decidiram agir quando o corpo começou a exalar o odor da decomposição. Ou seja, quando já não dava mais para ignorar. Mas ao invés de chamarem ajuda ou reportarem o ocorrido de maneira honesta, eles tomaram outra decisão. Borrifaram desinfetante sobre o corpo, tentando disfarçar o cheiro forte que já começava a tomar conta do apartamento, como se isso fosse resolver, sabe? Como se eles conseguissem esconder toda aquela situação com um simples desinfetante. Depois eles rasparam a cabeça da Nur Afia, mesmo depois que ela já havia falecido. Eles despiram o corpo dela também e bagunçaram a cena do crime, deixando tudo o mais confuso possível. Era uma tentativa desesperada e falha de atrapalhar a investigação. No dia 13 de dezembro de 2021, com a cena já manipulada, eles foram até a delegacia de Kota Kinabalu, chegaram lá com um roteiro decorado, uma história pronta para contar, disseram que haviam saído para uma viagem e que quando voltaram, eles encontraram a empregada sem vida, em péssimas condições no chão da casa. Eles fizeram um teatro, fingiram preocupação, choraram, pediram justiça, disseram que queriam entender o que tinha acontecido, que ela era quase da família, mas a polícia desconfiou na hora. O comportamento dos dois não combinava com o de pessoas enlutadas ou preocupadas com o terceiro. Não havia uma tristeza verdadeira no olhar, eram apenas lágrimas de crocodilo. Era tudo mecânico, ensaiado demais e parecia que por trás eles estavam se divertindo. A frieza com que eles descreveram a cena já acendeu um alerta nos investigadores logo de cara. Além disso, o cronograma da história contada pelo casal
não batia com os primeiros indícios encontrados no local. A cena do crime estava claramente alterada e o cheiro de produto químico era forte demais para ser ignorado. Não era o tipo de coisa que passa despercebida por uma equipe forense experiente. Quando os celulares da Etika e do Mohamed foram apreendidos, o castelo de cartas dos dois desabou. Eles até tentaram apagar os vídeos, provavelmente acreditando que assim poderiam se livrar das provas mais comprometedoras, só que não deu certo. A equipe de tecnologia da polícia conseguiu recuperar todo o conteúdo dos aparelhos, vídeo por vídeo. E ali estava tudo, as agressões, as cenas de tudo que aconteceu, as gravações feitas com o próprio celular e, claro, ficava evidente que eles estavam se divertindo com tudo aquilo e que toda aquela situação acontecia basicamente todo dia. No dia 14 de dezembro de 2021, ou seja, 3 dias após a morte da Nur Afia, o casal foi preso. Etika e Mohamed receberam voz de prisão e foram levados sob custódia. 2 dias depois, no dia 16 de dezembro, os exames forenses ficaram prontos e confirmaram aquilo que já era visível nos vídeos. O que aconteceu com a Nur Afia não foi um crime comum, não foi um episódio isolado, um descontrole. Foi um ciclo contínuo e premeditado de maus tratos, agressões que divertiam os seus agressores, porque eles gostavam de fazer aquilo. Mesmo diante de tudo isso, do corpo, das imagens registradas, dos laudos médicos e das confissões implícitas nos próprios celulares, porque assim, as filmagens eram uma prova cabal, não tinha como você desacreditar aquela prova. Mas mesmo assim a justiça ainda hesitou, vacilou em dar resposta rápida e definitiva que o caso merecia. Logo depois da prisão, no dia 29 de dezembro de 2021, o caso foi oficialmente aceito pelo tribunal. Não demorou muito para que o Ministério Público deixasse claro qual seria a postura diante daquele crime. Eles iriam buscar a punição máxima. A promotora principal do caso, Dacia Jane Romanos, foi categórica. Ela declarou publicamente, sem rodeios, que a acusação iria pedir a pena capital para os dois acusados. E o material que ela levou para o tribunal era pesado. A promotoria reuniu um conjunto de provas que não deixava espaço para dúvida. Os vídeos recuperados dos celulares do casal, as imagens de tudo o que aconteceu, o laudo da dentista forense explicando em detalhes como os dentes foram retirados, o relatório do patologista forense detalhando as queimaduras e a causa da morte. Além disso, 15 testemunhas foram ouvidas e os depoimentos foram adicionados ao processo. A acusação se sustentava em 3 pilares do Código Penal da Malásia. O primeiro era a seção 302, que trata de homicídio em primeiro grau. Essa é a parte da lei que prevê a pena capital, ou em alguns casos, uma pena de prisão que varia entre 30 a 40 anos. O segundo pilar foi a seção 34, que fala sobre a intenção comum, ou seja, 2 ou mais pessoas agem juntos de forma combinada, com o mesmo objetivo criminoso. Isso deixou claro que o casal não apenas participou do crime, mas planejou e executou tudo em conjunto. Por fim, a promotoria usou a seção 300, que aborda as lesões corporais graves praticadas com a intenção de tirar uma vida. Não era só um caso de maus tratos que saiu do controle. O que aconteceu com a Nur Afia foi uma sequência de agressões tão severas e contínuas que a intenção de tirar a vida dela era evidente e estava implícita. Com esse conjunto de provas e com as acusações claramente tipificadas, parecia que o destino do casal já estava traçado, mas foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Em abril de 2022, a defesa da Etika conseguiu o que para muita gente soou como uma afronta. Ela recebeu o direito à fiança. O argumento apresentado pelos advogados era emocional. Eles disseram que ela era mãe de gêmeos autistas, que ainda estava amamentando e que por isso precisava responder o processo em liberdade. O que eu acho complicado é que assim, ela era uma pessoa sádica, os vídeos deixavam claro isso. Esse vai dar liberdade sob fiança para uma pessoa dessa? E é engraçado que de repente surgiu até um laudo psiquiátrico alegando que ela tinha problemas de saúde mental.
algo que até então não havia sido mencionado em nenhum momento do processo e nem em nenhum momento da vida dela. Ela era uma pessoa pública, ninguém sabia sobre problemas mentais. E para surpresa geral, o tribunal aceitou todos esses argumentos, inclusive esse laudo que apareceu do nada, sem histórico anterior, e o resultado, mesmo sendo acusada de homicídio em primeiro grau, com provas visuais gravadas pelos próprios réus, a Etika saiu da prisão após pagar uma fiança de 30 mil ringgit, o equivalente a cerca de 6.500 dólares na época. Meses depois, em outubro de 2022, a situação se repetiu. Dessa vez foi o Mohamed que conseguiu a liberdade provisória. Engraçado que ele não amamentava ninguém, tá? Para dar essa desculpa de novo. Afinal, ele era, apenas o pai das crianças. E eu tô falando isso porque a desculpa para liberar a Etika é que ela amamentava os gêmeos. Agora e ele? Qual foi a desculpa? Bom, eu já conto para vocês. A desculpa para colocar esse homem em liberdade provisória, esse homem sádico, foi que devido à demora no andamento do processo, ele não podia ser prejudicado. Já estava quase completando 1 ano desde a prisão inicial e, com isso, o juiz aceitou o pedido de soltura imediata. Como era de se esperar, a reação da população foi explosiva. As redes sociais se encheram de mensagens, de indignação, de protestos, porque assim, era um absurdo, 2 sádicos soltos assim por basicamente nada. Então a opinião pública ficou bastante revoltada. Afinal de contas, uma mulher havia sido maltratada até o seu último suspiro. E os 2 principais suspeitos estavam em casa com os filhos, curtindo a vida, vivendo como se nada tivesse acontecido. O sentimento geral era de revolta, parecia que o sistema de justiça era moldável conforme o capital social do réu. No caso da Etika, pesava muito o fato dela ter sido uma figura pública, aclamada pelo público. A imagem de boa mãe, a engenheira bem-sucedida, a participante carismática de um reality show de culinária que sabia falar com a câmera, tudo isso acabou funcionando como uma espécie de escudo social e de justiça. E por mais absurdo que pareça, foi como se por um tempo a brutalidade do crime tivesse um peso menor do que o status e a aparência que eles construíram ao longo da vida. Mas essa sensação de impunidade não durou muito. Em novembro de 2022, ambos foram presos novamente e dessa vez o tribunal formalizou a acusação definitiva: homicídio com intenção comum, ou seja, ficou oficialmente registrado que o crime foi planejado, executado e ocultado em parceria. Os vídeos, as fotos, os laudos, tudo já havia sido periciado por completo e com esse material robusto a justiça concluiu o que já estava claro desde o início. Os 2 não só participaram, como arquitetaram cada detalhe do crime. O julgamento se estendeu até junho de 2025. Durante o processo, tanto a Etika quanto o Mohamed tentaram se isentar de culpa. Ela dizia que era vítima de violência doméstica e que o seu marido a manipulava. Ele dizia que não sabia a gravidade dos ferimentos e que só filmava para se proteger, para ter provas de que tudo era armação da sua esposa. Porque é aquele negócio, já falei pra vocês, quando a casa cai, cada rato corre para um lado. E nesse caso, os ratos estavam se debatendo, um tentando jogar a culpa em cima do outro. E é engraçado porque assim, era um casal. E aí eu fico pensando, 2 pessoas sádicas se encontram e resolvem ter um relacionamento, é muita coincidência do universo, Porque assim, normalmente, tudo bem, vamos lá, a gente encontrou aqui uma pessoa que ela é meio sádica, que ela tem alguns problemas ali de distorção de caráter, mas aí as 2 pessoas se encontrarem e formarem um casal doentio desse jeito, é muita coincidência. Só que na hora que pega pra capar, cada um vai pra um lado e um joga a culpa no outro, Isso é de praxe. Mas isso aí não colava, porque as imagens apresentadas ao tribunal desmentiam os 2. O tribunal pôde assistir às risadas, às sessões que aconteciam em dupla, o desprezo completo pelo sofrimento da empregada. Com tudo isso, não havia mais qualquer dúvida, e no dia 20 de junho de 2025, agora acabou de acontecer, o juiz Datuk Lim Hock leu a sentença e foi duro ao dizer que a crueldade sofrida pela vítima e a natureza prolongada e sistemática do abuso não deixavam margem para clemência. Por fim, o magistrado condenou os 2 por todas as acusações contra eles e o sentenciou a 34 anos de prisão. Além disso, o Mohamed ainda recebeu
12 chicotadas, conforme previsto pela lei Malaya. Eu acho que seria mais justo ele receber 12 extrações de dente sem anestesia. A Etika foi isenta dessa punição corporal com base no artigo 289 do Código de Processo Penal da Malásia, que proíbe açoites em mulheres, independente do crime. A cena no tribunal foi silenciosa, os dois não demonstraram arrependimento e pareciam surpresos pela condenação, como se já esperassem por um resultado diferente. O Mohamed ficou inerte e a Etika abaixou a cabeça, cobriu o rosto. Ela estava meio envergonhada, parece. Ou, na verdade, só não queria ser fotografada daquele jeito. Afinal, ela tinha uma imagem pública a zelar. Mas a dúvida que ficou no ar foi sobre as sentenças. Jornalistas ficaram perguntando se aquilo era o suficiente. E aqui entra um dado curioso: a Malásia tem mais de 300 mil trabalhadoras domésticas e trabalhadores também migrantes, em sua maioria mulheres vindas da Indonésia, Filipinas, Camboja e Myanmar, todas com o mesmo sonho: trabalhar e mandar dinheiro para casa. Mas ao cruzarem a fronteira, o que essas mulheres encontram é um vácuo jurídico. Até 2022, a Lei do Emprego da Malásia, que foi criada lá em 1955, ainda usava o termo servo doméstico e excluía essas trabalhadoras dos direitos básicos. Nada de limite de horas trabalhadas, nada de folga obrigatória, nada de licença maternidade e exatamente nenhum acesso garantido a auxílios legais. Apenas em junho de 2021, com a grande pressão internacional, foi aprovada uma cobertura de seguro social, mas isso por si só não impede que o pior aconteça. O caso da Nur Afia, na verdade, faz parte de um padrão recorrente. Outros nomes já haviam ganhado as manchetes antes por conta de violência. Esse acabou ficando mais famoso porque a mulher era uma figura pública, ex-participante do MasterChef. Mas tem um outro caso, como por exemplo o da Adelina Lissau, que aconteceu em 2018, que é uma empregada doméstica que dormia na parte de fora da casa junto com o cachorro. Eu não acho que nem o cachorro tem que ficar para fora, porque tem que ter um lugarzinho ali coberto para ele do frio e da água, né? Agora você imagina colocar o cachorro e um ser humano para dormir no relento. Essa trabalhadora, inclusive, faleceu de desnutrição grave e feridas expostas. A patroa dela, na época, foi absolvida pela justiça por conta de erros processuais. Em 2024, ficou famoso também o caso da Nirmala Bonat. Ela sofria ali algumas queimaduras com ferro de passar roupa. Também era várias vezes agredida e eu não sei que tesão que esses empregadores têm por água quente, mas essa também era obrigada a tomar banho fervente. Eu não sei por que esse povo faz isso. Será que é cultural? Será que é algum devaneio? Não sei, se alguém souber me explica. O que eu sei é que a patroa na época até foi condenada, mas depois de cumprir apenas alguns meses da sua pena em prisão domiciliar, sua defesa conseguiu reduzir drasticamente a sua sentença em um recurso no Tribunal Superior. Ela cumpriu toda a pena no conforto da sua própria casa, assistindo televisão, provavelmente vendo lá o MasterChef que a outra sádica estava participando. Além dessas que eu falei, há diversas outras cujos casos foram arquivados ou tiveram penas muito leves, como prisão domiciliar e serviços comunitários. Mesmo quando o caso ganha repercussão, como o da Nur Afia, as estruturas não mudam. Na verdade, ela só conseguiu um pouco de justiça por conta da mídia, porque a Etika era famosa, ex-participante do reality. O problema começa antes mesmo da chegada dessas mulheres na casa dos empregados. Existem agências de recrutamento para esses trabalhos, algumas delas são legais, mas tem também muitas que são clandestinas. As agências cobram taxas abusivas, confiscam os passaportes e inserem essas trabalhadoras em uma espécie de servidão por dívida. Na prática, elas não podem sair do emprego porque devem à agência e precisam quitar as suas dívidas antes. E o visto é vinculado a um único empregador, o que as prende legalmente a uma única casa. Se sofrerem abuso, elas não podem trocar de trabalho e se denunciarem, elas correm o risco de deportação. Por isso, a maioria prefere se calar. A fronteira entre a Malásia e a Indonésia também facilita o tráfico humano disfarçado de imigração legal e mesmo os consulados não conseguem acompanhar todos os casos. A Nur Afia, por exemplo, estava 5 meses sem contato com o marido, que vivia a mais de 8 horas de distância.
E a identidade dela, que ninguém sabe ao certo se era Indonésia ou Malaya, virou um enigma até para o próprio governo, porque ninguém achava os documentos dessa mulher. Essa confusão é mais comum do que parece e obviamente costuma beneficiar quem explora. Com a condenação do casal em junho de 2025, organizações de direitos humanos da Malásia e da Indonésia se mobilizaram. A coalizão, liderada pela ONG Tenaganita, junto com outras 20 entidades, lançou um manifesto conjunto. O pedido era para a Malásia aprovar com urgência uma lei dos trabalhadores domésticos. Esse projeto vem sendo prometido há mais de 10 anos. Ele garantiria, entre outras coisas, direitos básicos como dias de folga obrigatórios, salário mínimo padronizado, licença médica e licença maternidade, além do direito de mudar de empregador e um canal oficial de denúncias, mas até hoje nada saiu do papel. Enquanto isso, a vida de mulheres como a Nur Afia segue dependendo da sorte. Aliás, por falar nela, a Nur Afia não perdeu a sua vida por andar com más companhias. Ela não perdeu a sua vida por se envolver com crime, nem por fazer más escolhas. Ela perdeu a sua vida por ser uma mulher pobre, migrante, invisível, tentando ganhar a vida. Ela morreu num país onde a lei ainda acredita que trabalho doméstico não é trabalho de verdade, onde o sistema jurídico concede fiança para assassinos confessos, mas não oferece uma linha direta de denúncia para empregadas trancadas em casas de luxo. E talvez o mais duro de tudo é que ela morreu com esperança. Ela resistiu porque acreditava que alguém viria, mas ninguém veio, nem o governo, nem a agência, muito menos o consulado. Ninguém a ajudou porque a verdade é que ela estava completamente sozinha. E quando ela finalmente deixou esse mundo, os assassinos dela saíram da casa como se fossem vítimas. Inventaram um álibi, fingiram um choro triste na delegacia. Eu tenho certeza que eles se divertiram com tudo isso. Se divertiram nas custas do sofrimento de uma mulher inocente. E aqui, mais uma vez, como eu falo várias vezes, eu vou acrescentar os meus 2 centavos opinativos e falar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que ainda hoje no Brasil a gente vê alguns casos, como bombou na internet há algum tempo atrás, o caso de uma mulher que também vivia situações análogas a esses tempos cruéis. A gente precisa estar sempre atento, sabe? Tem muito aquela história, não vamos se meter na vida do outro. Eu concordo, mas se você vê um vizinho, se você vê um familiar maltratando alguém que presta serviço para ele, eu acho que cabe sim a gente se meter, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a melhor forma da gente se proteger e se blindar de acabar trabalhando para alguém cruel dessa forma é ter conhecimento. A gente precisa estar atento aos sinais. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, principalmente se for um emprego de prestação de serviço, você precisa estar muito atento. A pessoa vai te entrevistar, mas você também deve entrevistá-la e ver se aquela pessoa não pode te causar nenhum perigo, nenhum risco. A gente vê muitos casos assim no Brasil também, graças a Deus é muito menor, tem bem menos, mas acontece e a gente precisa estar atento. Mas é isso, eu acho que inclusive esse vídeo tem utilidade pública e por isso compartilhe ele com alguém que precisa conhecer essa história. A gente vê também muita gente sendo traficada, teve os meninos que foram para Myanmar esses tempos atrás, vocês acompanharam? Foi um bafão, né? Daqui do Brasil, inclusive. Então, assim, esse vídeo acaba sendo um vídeo de utilidade pública, compartilhe com as pessoas, porque o conhecimento salva vidas. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo grande para todos vocês, se cuidem e até o próximo vídeo.